Juntando forças, é o Amazônia Brasileira de mãos dadas com a sociedade por um Brasil melhor. Sérgio Greife, bom dia. Bom dia, Beth. Bom dia para todos os ouvintes que estão nos escutando hoje. Sérgio, eu queria que você começasse, apesar de nós já termos falado antes sobre esse tema aqui, do grande interesse que essa sua entrevista acabou provocando, já que ela está na internet e foi compartilhada por milhares de pessoas. Eu queria que você desse um apanhado rápido para quem não nos ouviu, nem ouviu na internet, exatamente como é que se dão esses experimentos com animais, o que é a vivissecção, a dissecação, o que acontece com os animais quando eles estão no âmbito da pesquisa? Beth, assim, a gente utiliza, na verdade, vivissecção e experimentação animal como termos intercambiáveis, ou seja, são utilizados como sinônimos na prática, embora na verdade eles não sejam sinônimos. Vivissecção, ao pé da letra, seria cortar um animal vivo, né? E experimentação animal é todo o procedimento que a gente faça de forma invasiva, ou seja, se a gente cortar o animal, mas não necessariamente, a gente pode injetar alguma substância nele, forçar ele a inalar algum produto, a ingerir algum produto. A gente pode, inclusive, fazer experimentos que não envolvam outras substâncias, mas simplesmente colocando privações para esse animal, submetendo ele a procedimentos estressantes. Isso tudo seria considerado experimentação animal. E por extensão a gente também chama isso de vivissecção, embora ao pé da letra não seja. E dissecação é quando, ao pé da letra, dissecação significa cortar em partes, separar partes. Mas a gente utiliza na prática esse termo para dizer toda a vivissecção que se faz com propósito didático, para ensino, né? Então quando a gente está ensinando, realizando algum procedimento no animal e esse procedimento tem algum propósito didático, a gente chama isso de dissecação. Mesmo quando a gente não está separando partes do animal, mesmo que a gente só abra o animal ou realize determinado procedimento simplesmente com a intenção de ensinar algo a alguém, a gente chama isso de dissecação. Sérgio, nós temos uma legislação que permite isso. Aliás, nós temos um certo conflito na legislação, porque é difícil, me parece que quase impossível fazer experimentação animal sem algum tipo de maus tratos, né? No caso, nós vamos abordar já, porque trouxe o tema à tona para todos, né? Essa grande discussão do Instituto Royal. No caso dos Beagles, já começa por aí, do temperamento daqueles cachorros que são extremamente ativos. São mais dóceis também, são animais dóceis, né? Sim, mas eu digo assim... A escolha deles são animais pequenos, fáceis de manejar, são animais dóceis, eles têm um padrão genético que, por exemplo, permite, em tese, agrupar dados, né? Então não teria uma flutuação muito grande de dados devido à variação genética. Tem vários motivos por que eles adotam Beagles, mas principalmente porque são animais dóceis e fáceis de manejar, né? Eles dificilmente morderiam alguém, né? Então esse é o motivo para a adoção deles. A legislação referente à experimentação animal, ela foi aprovada em 2008, ela recebeu o apelido de Lei Arouca, é a Lei 11794 de 2008. Foi uma lei, na verdade, que foi forçada a passar pelo lobby da experimentação animal, pelo lobby da indústria farmacêutica, dos institutos de pesquisa. Os ativistas pelos direitos animais lutaram bastante para que essa lei não fosse aprovada, porque ela é uma lei muito permissiva. É claro, a experimentação animal ela já vinha sendo praticada, mas essa lei, ela dava um cunho legal para isso, né? Mesmo que não era ilegal, né? Mas a lei simplesmente sedimentou a experimentação animal como uma metodologia válida e aceitável. E é claro que ela não é, né? E aí, sim, ela se contrapõe, de certa forma, o Sérgio, de um ponto de vista jurídico, à lei que impede os maus tratos contra os animais. E também... De fato, existe esse problema, mas na interpretação é que existem duas formas de pensar. A lei não tipifica o que sejam maus tratos, né? Na prática, o que são maus tratos? É tudo que a gente faz com o animal que prejudica ele e que não tem nenhum retorno financeiro para a gente. Então, por exemplo, se uma pessoa mata um animal, mas isso tem um propósito, um retorno financeiro, então não se considera maus trato.
Mas é óbvio que é maus tratos. O animal perdeu algo, perdeu a vida, né? Mas quando a gente faz isso e não tem um propósito por trás, aí sim o entendimento de que sejam maus tratos. Que é isso que eu estou te falando, é isso que eu estou querendo te dizer. De qualquer forma, nós temos uma contradição legal. Além do mais, o Brasil é signatário também daquela convenção dos direitos dos animais, não é verdade? Sim. Então seria uma discussão aí que ainda vai gerar bastante polêmica, porque são duas coisas diferentes. Ô Sérgio, você esteve no Instituto Royal acompanhando o Ministério Público, né? Agora, você esteve lá numa visita agendada, enfim, com tudo organizado. Se diz que lá há cantos onde há coisas que não foram vistoriadas. O que você encontrou lá? O que você diria desse instituto? E se você puder, nos explique exatamente o que ele é. Ele é particular? Ele recebe verba pública? Sim, é uma instituição de pesquisa que recebe verbas públicas. Né, segundo o portal do Transparência, parece que ele recebeu mais de 5 milhões no ano passado, ou nesse ano. Então ele é um instituto particular que funciona como um instituto de pesquisa e por isso ele é fomentado pelos órgãos de fomento à pesquisa, né? É uma instituição onde, vamos dizer que você tenha uma indústria que necessita a realização de testes, você não tem laboratórios disponíveis para isso, então pode-se contratar esse laboratório para realizar esses testes. Então é um terceirizador de serviços, né? Eles realizam testes por encomenda. Então as indústrias não necessitam ter animais de laboratório elas mesmas, porque elas podem terceirizar seus testes para esse instituto. E ele receberia verbas federais, verbas públicas, por quê? Porque além disso eles realizam determinadas pesquisas. Então eles têm uma gama de atividades ali. Eles são um centro de bioterismo, então eles fornecem ratos, coelhos para outras instituições de pesquisa, e isso por si só já é passível de receber verbas públicas. Eles desenvolvem determinada pesquisa que é do interesse deles mesmos, né? E isso já serve para conseguir pleitear verba junto a órgãos de fomento, e fora isso eles têm esse serviço de prestação de testes toxicológicos para terceiros. Então é uma instituição particular. E a lei de fato prevê isso. Instituições particulares elas podem pedir verbas públicas, sim. Isso não teria nada de errado com isso, né? Mas é que como a gente tem aquele pensamento, né? Por que um lugar que recebe verbas públicas é fechado? Enfim, as pessoas não têm acesso a informações dali de dentro. Claro, eu tive acesso a essas informações, mas foi um promotor que exigiu isso. Eu tive acompanhamento de 3 policiais quando fui vistoriar lá. O pessoal lá me recebeu bem, mas é óbvio que eles tiveram tempo de preparar um cenário para eu não encontrar nada demais, vamos dizer. E mesmo assim eu encontrei algumas coisas aí que eu relatei pro promotor, né? Eu fiz aí um parecer técnico, onde eu informei o promotor como estavam as condições, informei que o fato de ter agendado, de fato, deu possibilidade para que eles preparassem um cenário diferenciado para me receber, que eles sabiam que dia que eu ia, que hora, né? Mas mesmo assim eu constatei algumas coisas sim, né? O que você destacaria, Sérgio? Porque ontem, inclusive, você indiretamente, as pessoas, seu nome não foi citado, mas eu soube que era você, quando a Silvia, que parece que é a gerente, diretora, ela disse que foi um biólogo acompanhar o Ministério Público e que praticamente não encontrou nada, só que a situação das patinhas dos cachorros. O que você destacaria para nós? É que assim, na verdade, um pouco antes de eu ir, eu fui instruído pelo promotor. Eu não tinha conhecimento em relação a quais eram as denúncias, e propositalmente eu não tinha, porque eu queria fazer a vistoria por mim mesmo, sem o preconceito de uma outra pessoa, sem o olhar de uma outra pessoa, né? Eu queria fazer um parecer técnico que tivesse a minha impressão e não a impressão de uma outra pessoa. Então eu propositalmente não me inteirei do assunto, né? Um pouco antes da minha vistoria eu conversei com o promotor, ele disse que sabia que eu trabalhava na verdade com métodos substitutivos e não com experimentação animal,
mas que eu fui indicado e que eu me propunha a fazer. O problema todo é que eu tinha que fazer a vistoria tomando por base uma lei que eu mesmo reprovava, que eu mesmo batalhei para que ela não fosse aprovada, mas infelizmente ela foi, né? Então eu tomei por base essa lei, tomei por base um decreto 40.400 de 95, tomei com base resoluções normativas do CONSEA, que é o Conselho de Experimentação Animal, que é a instância máxima referente à experimentação animal, mas que, enfim, é constituído por pessoas que têm interesse na continuidade da experimentação animal e não de método substitutivo, né? Mas eu tomei com base isso porque é o que a gente tem hoje da lei, né? Mas eu especifiquei isso bastante no parecer técnico, que é uma infelicidade ter que trabalhar com isso, mas que era uma exigência do próprio Ministério Público, que eu não deveria falar de métodos substitutivos, mas sim analisar a condição daqueles animais naquele momento, né? E aí eu constatei algumas coisas onde o Instituto não estava de acordo com a lei, mas eram coisas fáceis de corrigir, e o principal é que o Instituto, ele é dividido, pelo menos a parte do canil ali, canil maternidade, são onde as fêmeas prenhes têm seus filhotes, né? O canil de estoque, que é onde eles colocam, vamos dizer, os adolescentes, os cachorrinhos que nasceram ali e que ficam nessas jaulas suspensas por 3 a 4 meses, e aí nessas jaulas há uma densidade maior de cachorros, é uma condição estressante, e eu constatei sujeira no piso, né? Mas enfim, são animais que eles disseram que haviam acabado de limpar, mas que os animais haviam sujado de novo, né? Mas a própria condição estressante de colocar vários animais em gaiolas suspensas, enfim, numa sala fechada. Qual é o piso dessa gaiola, o Sérgio? É um piso de madeira, vamos dizer, para eles poderem lavar o estabelecimento, os animais ficam num piso de madeira, onde eles defecam, e aí esses animais eles saem e ficam numa área de recreação, né? E aí nesse momento eles têm possibilidade de lavar, e aí tem jatos de água que correm por baixo do piso e levam as fezes e urina desses animais para a rede de esgoto, né? Mas no momento da inspeção havia um forte cheiro. Logo que eu cheguei, eu achei que eu estava sentindo cheiro de cadáveres, né? Eu até conversei, eu fui escoltado por 3 policiais, eu falei, nossa, eu acho que tem um animal se decompondo aí. E vai ver, não, eram muitas fezes desses animais que eram jogadas para fora pelo sistema de exaustão, porque todos esses laboratórios têm um sistema de exaustão que joga o ar para fora. Então eu senti o cheiro de putrefação e achei até que eram de cadáveres. Vai ver, Sérgio, deixa eu te interromper para perguntar, porque eu não entendo, graças a Deus, muito de cheiro de cadáver. Mas cheiro de cadáver e cheiro de cocô é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas é que estava um cheiro concentrado, esses animais, enfim, são carnívoros, né? Então o que eles defecam são também cadáveres, né? Então, quando um animal que comeu carne e defeca e essas fezes estão apodrecendo, a gente também sente cheiro de cadáver que não é do animal, mas é do animal que ele comeu, né? Então eu senti um cheiro forte poderia ser de cadáver, um cheiro de decomposição de animais. E eu achei que eu estava próximo, sei lá, de algum lugar onde os animais estavam mortos. Mas não, naquele momento eram animais vivos que estavam num piso mais sujo. Inclusive eu tirei fotografias, eu muni o Ministério Público com essas fotos, mostrando isso. Nós estamos ouvindo o biólogo Sérgio Greiff, ele nós vamos concluir nossa entrevista. Eu queria antes, Sérgio, que a gente falasse um pouquinho sobre a tua volta lá dentro. Você falou, e isso é essencial, qualquer lugar que receba verbas públicas, não vou nem entrar no mérito da questão nesse momento aqui, mas qualquer lugar que receba verbas públicas, ele deve ter o mínimo de publicidade. Claro que não é para qualquer um entrar e sair e tal, mas é direito da sociedade vistoriar o que está acontecendo lá dentro e até acompanhar o trabalho daqueles que devem fiscalizar, né, que não é você, é o tal do outro CONSEA, que a gente não sabe como é feita essa fiscalização. Ontem, numa entrevista que eu estava acompanhando, uma das ativistas que esteve lá na televisão, esteve na invasão, ela disse que havia áreas
trancadas, e uma dessas áreas era uma porta falsa que levava a uma sala onde haviam cadáveres e haviam partes de animais. Eu quero saber de você o seguinte: você teve trânsito livre dentro do Instituto Royal? Você viu tudo que você queria ver, ou essa tua visita também foi dirigida? A visita foi dirigida, sim, eu fui acompanhado a todo momento, né? Eu dizia onde eu queria ir, então eles me levavam aos lugares. A única coisa é que no canil experimental havia é uma sala bem limpa, é onde eles realizam os procedimentos nos animais, então existem macas, os animais não são amarrados. Eu perguntei como que eles conseguiam fazer isso, porque não havia gaiola de contenção, havia só macas mesmo. Eles falaram que desde bem filhotes esses animais são treinados, induzidos a que as pessoas enfiem o dedo dentro da boca deles, enfiem coisas dentro da boca deles. Então desde filhotes eles são condicionados a não brigar muito quando são manipulados. E nos casos em que os procedimentos ocasionam em morte do animal, ele não é retirado pela porta, vamos dizer, pela porta por onde ele entrou. Existe um elevador que leva para uma salinha lá embaixo onde ele é congelado, e aí acontecem essas coisas. Eu não cheguei aí nessa salinha, mas eu vi o elevador, eu fotografei esse elevador, por onde os cadáveres dos animais seguem, então, para um congelador, vamos dizer. Né? Mas eu não estive nesse congelador. Uhum. Em todo momento da minha vistoria eu era acompanhado, mas em nenhum momento eu falei, eu quero ir para esse lado, abre isso aqui, e eles não fizeram, né? Eles simplesmente procuravam a chave em algum lugar e abriram a porta para mim. Então eu, particularmente, não tive esse problema, mas eu também tive, vamos dizer, 2, 3 horas para fazer uma vistoria numa área imensa. Então eu tinha prioridades das coisas que eu queria ver, né? Que eram as condições dos animais vivos, porque foi a solicitação da promotoria. Para a gente encerrar essa conversa, já te convidando para voltar, que análise você faz desse episódio como um todo, da questão da experimentação animal, do Instituto de Pesquisa que presta serviço para a indústria, receber dinheiro público e depois a gente ter essa dificuldade de ter acesso a essas informações, também da grande polêmica e discussão que gerou, né, esse acontecimento, trazendo até à tona para muitos esse tipo de assunto que normalmente não é abordado. Qual é a tua análise desse episódio do Instituto Royal? Eu entendo que esse episódio tem muita relação com o momento que a gente vive, né? O clamor popular pede para que a experimentação animal seja encerrada, seja abolida, né? Então a gente não pode mais manter aquele discurso batido e cansativo de que se a gente deixar de experimentar em animais, a gente vai ter um retrocesso na ciência, a gente vai voltar para a Idade Média. E isso, na verdade, é falso, é um discurso cientificamente falso, embora sejam cientistas que os defendam, mas eles estão fazendo esse discurso por interesse próprio, para a defesa dos seus interesses, não no interesse da ciência, né? A ciência não precisa de experimentação animal, a população está percebendo isso, a gente vive na era da informação, as pessoas estão percebendo que a experimentação animal não tem relação com melhor estado de saúde, com nada disso. A experimentação animal é meramente crueldade, né, e atende a interesses específicos de uma parcela da sociedade que não somos nós, né, são as pessoas interessadas na sua continuidade. Então, essa invasão que aconteceu no Instituto Royal é mais uma demonstração disso. A sociedade já vem demonstrando que a experimentação animal não vai continuar. Então, pode ser que ela acabe agora, nesse mês, pode ser que ela acabe daqui a 1 ano, pode ser que ela acabe em 10 anos, mas ela vai acabar. Então é isso que as instituições de pesquisa têm que perceber. É isso que o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, é isso que as instituições de pesquisa, as universidades têm que perceber. Elas têm que fazer um movimento nesse sentido, porque é o que as pessoas querem. E é o que vai acontecer. Pode ser que seja cedo, pode ser que seja tarde, mas vai acontecer. Uhum. Então, esse episódio mostra pra gente que, para quem achava que só daqui a 50 anos, não, talvez a gente consiga acabar com a experimentação animal nesse ano, nesses próximos meses, né? Pode ser que a gente consiga muito mais cedo do que as pessoas pensavam, porque as coisas hoje acontecem mais cedo. Então, é muito triste hoje a gente ainda ouvir aquele discurso batido de doutores, pesquisadores sérios, né,
tem sua carreira toda no meio acadêmico, fazendo esse discurso batido que as pessoas já não acreditam mais, né? Fica meio como você está defendendo uma lenda, uma religião, uma coisa que não pode mudar, e a gente sabe que pode, as pessoas já estão percebendo que pode. Então a minha análise é isso. Esse episódio é mais ele não é isolado nem único, ele pode ter tido uma repercussão maior, mas a sociedade já vem demonstrando já há algum tempo que não está tolerando mais isso. Então, Sérgio, temos um minutinho, análise, sim. Pois não. Diga. Não, é porque nós só temos mais um minuto mesmo de relógio. E como... Tem mais alguma pergunta? Hã? Tem mais alguma pergunta? Sim? Não, pois só para concluir, então. Na minha análise, esse episódio não é isolado, não é único, mas ele tem uma repercussão maior. É o momento da sociedade aproveitar e discutir isso. A sociedade não quer mais experimentação animal e é bom que os responsáveis por ela pensem o quanto antes em mudar e não ficar postergando isso para daqui a 50 anos. Esse é o momento, é nesse mês, nesses próximos dias, talvez nesse ano, mas vai ser mais breve do que eles imaginam. 40 segundos para a última pergunta e resposta. Os institutos, eles dizem, apelam sempre para a questão dos medicamentos. Sem esses testes, nós não podemos fazer medicamentos seguros. Isso é verdade? Não, eles podem sim. Na verdade, esses testes não garantem segurança nem eficácia de medicamentos. Eles fazem parte de um protocolo porque a legislação obriga. É mais uma questão legal do que uma questão técnica. Os medicamentos podem ser colocados no mercado com grande segurança sem fazer uso de animais. A gente tem já uma gama de métodos substitutivos que podem substituir animais e eles já são usados. Então, mesmo quando a gente usa animais, a gente também usa esses métodos substitutivos. Eles são chamados de alternativos porque eles alternam com experiências animais, mas a gente já tem a segurança de utilizar uma gama de outros testes que podem ser utilizados e os animais são utilizados porque é uma exigência legal, porém esses animais não garantem eficácia, não garantem segurança, não garantem qualidade, nada. Sérgio, não temos mais tempo, tá? Olha, um abração, muito obrigada, a gente se fala em breve. Eu Tchau. que agradeço, Beth.